Quando a gente está pensando em comprar uma placa de vídeo, que a gente está pensando em investir numa GPU, numa placa de vídeo, para melhorar, né, a renderização do nosso computador, principalmente para poder jogar alguns jogos legais aí que tornam nossos dias, que tornam nosso dia melhor, é muito comum a gente ficar se perguntando quais jogos vão funcionar nessa GPU, nessa placa de vídeo. Se a gente tiver querendo comprar, se você que estiver querendo comprar, ou, sei lá, investir numa placa de vídeo 4090 que custa 15, 10, 20 mil reais, lógico que você não vai se preocupar se essa placa de vídeo vai rodar alguns jogos, porque ela vai rodar todos os jogos de última geração. Mas se você está pensando aqui, que é o nosso caso, verificar quais jogos vão rodar na 610, na NVIDIA GT 610, que é uma placa de super de entrada aí, mas que renderiza alguns jogos que simplesmente muita gente joga. Então esse vídeo aqui é perfeito para você, que a gente vai ver sim uma lista de jogos que rodam e que não rodam nessa placa GT 610 da NVIDIA aí. Então se você tá querendo investir nessa plaquinha, esse vídeo é perfeito para você, que agora você vai saber aí, de um jeito bem simples, se vão rodar alguns jogos que estão na sua lista de gameplay aí, que você quer fazer uma gameplay, ou aqueles jogos que simplesmente você nem imaginava, eu imaginaria que iria rodar na 610. E aí, tudo jóia? Espero que você esteja super bem aí, super tranquilo. E se você tá querendo aí simplesmente saber quais jogos vão realmente rodar na 610, então aqui a gente vai fazer um truque, né? Vamos fazer uma manha de Game Shark aí pra vocês. Talvez se você for da velha guarda de PlayStation 1, né? Tinha um CDzinho do Game Shark ali, a gente colocava e tinha muito de código ali pra gente poder jogar simplesmente com cheats, né? Então bora lá, que a gente vai ver aqui um jeito bem simples de simplesmente a gente avaliar quais jogos vão rodar nessas 610. E a gente não vai fazer gameplay não, porque eu fazer uma gameplay aqui não faz sentido, porque daí eu vou ter um processador muito bom e uma placa de vídeo muito ruim. É lógico que vai dar gargalos, né? O que isso quer dizer, Fernando, gargalos? Simplesmente o processador ele vai começar a usar aí quase 100% do processador para poder compensar a renderização da placa de vídeo, né? Então é assim que funciona, não faz sentido, mas isso há muitas maneiras de você fazer as análises e saber se jogos vão rodar naquela placa de vídeo ou não. Eu já até mostrei esse site aqui uma vez, aí tem um vídeo bem específico sobre esse site, que é simplesmente o System Requirements Lab aqui, e ele faz comparações de CPU, comparações de GPU, e a gente vai em comparações de GPU. Aqui na comparação de GPU a gente coloca simplesmente a GeForce GT 610. Eu já falei sobre essa placa aqui, sobre essa GPU aqui no canal, vou deixar no card, e também tem uma playlist só de placas de vídeo, que eu, quando vou fazer benchmarks, eu sempre utilizo os mesmos programas, porque daí a gente tem um parâmetro, né, para poder ver a pontuação de benchmark, para ver qual é a placa de vídeo melhor, qual é a pior, né, e o benchmark, a grande vantagem do benchmark é realmente essa pontuação. E com isso aqui, ó, se a gente coloca aqui na comparação do System Requirements Lab aqui, ó, nós temos que a GeForce 610, ela vai funcionar 53% aqui, ó, ela mostra até porcentagem, bem legal mesmo esse banco de dados aqui. 53% dos jogos de 1000 jogos, veja bem, 1000 jogos, 53%, ou seja, dá em torno de uns 500 e poucos aí jogos, eles vão rodar no mínimo, e os outros aí, ó, 27% de 1000 aqui, ó, que vai dar 2.700, 2.500 mais ou menos, vai rodar aí em torno, vai rodar com requerimentos mínimos. Essa placa GT 610 é que ela sai bastante no Mercado Livre. Não sei qual é o teu interesse, né? Se você está querendo comprar a GT 610 ou querer apenas saber mesmo quais jogos funcionam nela. É muito interessante a gente saber, né? Quais jogos funcionam nela. Só vou fugir um pouquinho do assunto. Depois comecei a fazer bastante vídeo sobre placa de vídeo, sobre GPU. Cara, eu comecei a entender ali que a gente não precisa realmente fazer uma gameplay para saber se vai funcionar o jogo ou não, né? Porque são são hardware separados, né? E isso muita gente não se atenta, né? Imagino que agora você começa a entender que se você tem ali um requerimento básico, né? O requerimento mínimo, né? Do jogo. Tem o mínimo e tem o requerimento ali regular, né? Recomendado que eles colocam. Se você sabe ali a tua placa de vídeo, você com certeza vai saber se aquele jogo vai funcionar ou não. E aqui é isso que a gente está fazendo aqui, né? Só que a gente está pegando um banco de dados. Ó, e com esse banco de dados, se você colocar ali, ó, a GeForce GT 610, ela já mostra para você de 1000 jogos, cara, você vai rodar 53% desses jogos no mínimo, na resolução mínima. Ou seja, você vai ter que, talvez não funcione
em full screen, né? Em Full HD, vai ter que jogar em janela, tudo mais o jogo em si vai jogar. Eu já joguei bastante, pô, no meu primeiro PC não tinha muitos hardwares, né? Assim, para poder rodar em resoluções, digamos, super resoluções, né, na época. Pô, eu sou da época que tinha, não sei você, mas eu sou da época que era monitor caixotão, né? Ou seja, aqueles brancão que tinha a bundinha, tudo, né? Hoje tem o LCD, né? E tantos tipos de OLED, de monitores, né? Então eu sou da época ali do primeiro computador, quando o computador chegou aqui no Brasil e começou a ficar tão famoso nas residências, né? Os desktops. Então, nesse caso, pô, eu joguei bastante jogo em janela, né? Eu não me importo, pra falar a verdade, se eu tô querendo jogar muito um jogo, de que jogar um joguinho em janela, mas muita gente se importa, né, por causa da qualidade. E essa plaquinha GeForce GT 610 aqui, ó, ela roda em 53% de 1000, vai rodar aí, no mínimo, vai ter que possivelmente ser janela, tudo vai depender do teu processador. Aqui eu não tô fazendo um teste de FPS, nada, né, porque não faz sentido. Eu tenho um super processador aqui, né, praticamente um i9, e se eu colocar uma placa 610, é lógico que eu vou rodar um GTA, né, eu vou rodar aqui uma GeForce GT 610, talvez eu rode até sei lá, um Mortal Shell, aí uns jogos com bastante gráfico, vai travar, vai dar uma travadinha aqui, uma travadinha ali, vai dar gargalo no processador, mas vai rodar, então por isso que não faz sentido. O mais correto mesmo é sempre você ver a especificação da placa de vídeo, todas as especificações, e você ir no requerimento do jogo, e no requerimento do jogo você vê qual é a placa de vídeo que está exigindo ali por requerimento mínimo e o requerimento recomendado, né? Então nesse caso aqui ela é uma GeForce, como a gente já viu aqui no próprio canal, né? E daí nesse caso aqui nós temos, ó, que no requerimento mínimo, com a GT 610 da NVIDIA, cara, ela vai jogar aí no mínimo, o GTA V, cara, né? Ou seja, possivelmente em janela, resolução baixa, tudo, mas vai rodar, né? Já teve gente me perguntando se o Valorant jogaria com a 610. Ó, aqui, ó, no mínimo vai jogar, assim, o Valorant vai rodar na 610. Agora, jogos com muito gráfico, é lógico que a 610, a NVIDIA, aí não vai funcionar, como o Red Dead Redemption, né? Não vai funcionar, pô, nem no mínimo, nem no requerimento recomendado, né? Nem no recomendado. O Cyberpunk passa longe, né? Porque é uma placa super, mas super de entrada mesmo. Hoje em dia, se fosse fazer uma análise assim, digamos, ser super crítico, a GT 610 aqui da NVIDIA, ela seria uma placa apenas para dar um suporte à renderização, para você poder assistir um vídeo no YouTube, para poder ter um carregamento mais rápido, para simplesmente, sei lá, para você jogar alguns jogos de emuladores, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso também, que roda alguns jogos bem legais no emulador, tá no card também, tá numa playlist aí de tutoriais PC, né? E o que mais? Cara, essa GT 610, o que eu posso dizer é uma placa super de entrada, né? Tem muita gente que faz milagres com ela. Pô, eu dou assim um parabéns mesmo pra fazer milagre. Ó, roda o Fortnite na recomendação mínima, né? Então, lembrando que Fortnite, cara, principalmente o Fortnite e o CS aí, ó, são jogos de FPS, né? Então, nesse caso, você vai jogar no requerimento mínimo da placa de vídeo, o que vai acontecer? O FPS vai ser um FPS baixo, ou seja, você vai ter uma lerdeza ali para você movimentar o teu char, né? O bonequinho ali. E nesse caso, você vai ter um delay, né? E com esse delay, possivelmente você vai morrer pra caramba. É assim que funciona. Por isso que quem joga jogos de tiro, assim, a grosso modo, sempre estão focando bastante em FPS. Lógico, se você já sabe disso, você sabe, né? Estou falando para se você não souber. E ó, o FIFA nem aparece aqui, né? Porque ninguém nunca testou com FIFA, né? Então, ó, eu falei do Counter-Strike, vai rodar no mínimo, lembrando aqui na esquerda aqui no mínimo, né? E na direita aqui é recomendado. O Minecraft vai rodar no mínimo, o League of Legends, que é o LoL aí, né? Vai rodar no mínimo também, vai dar talvez possivelmente umas travadas, tudo. E tem bastante jogo aqui no famoso que não vai rodar, né? O Dead Island 2, Assassin's Creed Valhalla, lógico que não vai rodar o Assassin's Creed Valhalla. Né, o The Sims 4 aí vai jogar no mínimo. Aqui o Lost in the Forest, né, vai rodar tranquilo. Né, e aqui são apenas os 100 jogos mais jogados, tá? Então essa lista aqui ela conta com os 100 jogos mais jogados. Pode ver que ela vai até 100, ó. Os 100 mais jogados atualmente. Assassin's Creed 2 roda no recomendado, cara. É lógico que é um joguinho com uma tecnologia mais antiga, tudo. Então ele roda legalzinho aí, que já teve gente que fez esse teste. O Battlefield 4 vai rodar simplesmente no mínimo, né?
Ó, o Fortnite Battle Royale aí, ó, também no mínimo. O Beam NG Driver no mínimo, né? E aqui o legal mesmo desse, quando a gente pega e puxa e utiliza aí uma lista de especificações, né? Na placa de vídeo a gente tem uma noção de como que essa placa de vídeo ela se comporta. E aqui, esse banco de dados, como eu falei antes, ele é formado simplesmente pela especificação que é lançada lá pelos desenvolvedores do jogo. Eles dizem, ó, até tal placa ali vai ser no mínimo, até tal placa vai ser no recomendado. Então você só está pegando as especificações da placa de vídeo, você não está pegando o processador. Porque, como eu disse, se eu fosse utilizar o meu processador aqui, teria gargalo no processador, né? Então teria uma defasagem muito grande daquilo que você fosse testar em casa com a GT 610 e naquilo que fosse testar aqui, né? Então depende muito do processador por causa do gargalo do processador, né? Entre processador e placa de vídeo. O Roblox aí é um joguinho bem legal, não sei se você conhece. Talvez eu até traga um dia desse falando um pouquinho do Roblox, né? O Counter-Strike aí, ó, é o primeirão, né? Podemos dizer assim. Cara, eu cheguei a jogar o Counter-Strike na época de Lan House. Esse aqui, pelo jeito, é o primeirão. Ó, o Team Fortress aqui, ó. Também, ó. CSGO, né? O Press Reptide aqui. Ó, o Call of Duty, Modern Warfare aqui também, ó. O 3. E tá mostrando aqui, ó, GTA V Premium. Né? Tá mostrando bastante jogos aqui que rodam. Eu tô falando para você apenas os jogos mais famosos, podemos dizer assim, né? O Resident 4 aqui vai jogar tanto recomendado quanto no mínimo, Far Cry 3 no mínimo, né? E lembrando, quando é no mínimo, cara, possivelmente você vai ter que fazer redução de resolução drástica e jogar bem no mínimo mesmo, jogar em modo janela para não ter aquelas travadas, ó. O GTA 4 aqui, ó, tá funcionando liso, né, com essa plaquinha, e tudo isso aqui é real, porque é um banco de dados no qual as pessoas já fizeram aí simplesmente os seus devidos testes utilizando essa placa de vídeo. Não é necessidade de você ir lá e tentar fazer uma gameplay para você saber se vai funcionar ou não. Hoje em dia a gente procura banco de dados. Eu estou te mostrando aqui, eu te mostrei aqui simplesmente esse banco de dados, no qual você pode utilizar o City Requirements Lab aqui.com para você fazer esses testes, né? A gente viu que a pontuação da 610 não é muito grande, o vídeo está no card, está na playlist aí sobre placas de vídeo, e a partir dessa playlist que a gente tem no canal, você consegue comparar aí a 610 com a R7 340, com a 550 Ti e tantas outras placas de vídeo que eu já trouxe, né? E assim você saber aí qual é o jogo que tá aqui na lista, possivelmente um dos jogos que você queira jogar tá nessa lista aqui, né? Dos jogos mais jogados, 100 mais jogados, né? E eu aconselho a você, se você tiver alguma pesquisa, se você tiver curiosidade de alguma outra placa de vídeo, dá uma olhadinha nesse site aqui, o System Requirements Lab aqui.com, coloca a tua placa de vídeo, é só aí simplesmente em GPU Compare aqui, e daí você coloca a placa de vídeo que você quer jogar, né? Que você quer utilizar aí para jogar, para renderizar os seus gráficos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido que a 610 aqui ela roda 53% dos jogos no mínimo de 10 mil jogos, né? Atualmente é aproximadamente 10 mil jogos que existem nesse banco de dados, e no requerimento, digamos, recomendado, né? Do jogo roda 27%, né? O que é bastante, para falar a verdade. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou daquela fortalecida monstro, cara, entendeu? Dá aquela fortalecida monstro se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, senta o dedo no joião aí. Lembrando que o joia é muito importante pra gente poder divulgar esse vídeo para ter a possibilidade das pessoas encontrarem e entenderem que a GeForce GT 610 não é tão ruim assim, mas também não é tão boa. Lembrando que tem a zona de comentários para possíveis, sei lá, sugestões. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Fui! Sparkle in your eye, forever young. Every moment this is life, take it as it comes. Jump up and reach for the stars, having no